um corrente direto, quebrou a invencibilidade de 19 jogos do time paranaense, que é o Operário. O Vila marca só com empate, e o detalhe curioso, desde a sua chegada, os jogadores não se abateram. Você no intervalo faz uma leitura espetacular, né? Vem com duas mudanças, João Vieira e o Formiga, e o Vila logo marca no segundo. Foi a vitória desde que você chegou com a cara do Vila? Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu acho que o espírito foi o espírito do Vila, né? Não tem como dizer que não. Eu acho que a gente começou muito bem a partida. Nós começamos criando oportunidades. O Rafa, muito próximo do início da partida, já numa jogada do Marquinhos, que aliás o Marquinhos fez uma partida diferenciadíssima, né? Teve muito acima da média do jogo hoje e foi importantíssimo, né? E numa jogada criada por ele, o Rafa finaliza. Eu estava vendo agora há pouco o vídeo, foi detalhe que a bola passou muito perto. Na sequência nós continuamos buscando, e aí o Marcos ele finaliza numa situação que a gente trabalhou muito durante a semana, que aquele espaço ia acontecer, e ele foi muito brilhante, ele foi inteligente, ele foi ousado, confiante, né? E na sequência o Rafa ele se atira, é próprio de quem é da posição, um cara experiente, né? Porque a maneira que ele foi buscar essa bola para botar para dentro é típico de quem é do ramo, né? A partir do gol, isso são processos que a nossa equipe vai passando, né? Não é processo de jogador, nós temos jogadores maduros e temos outros jogadores ainda ganhando casca. Mas a equipe em si, ela vai passando por processos enquanto equipe. Vai cometendo erros, vai tendo um nível de confiança em alguns momentos, em outros momentos essa confiança vai pesando, essa responsabilidade vai pesando, e aí vai ultrapassando essas situações. Isso é responsabilidade minha, não é responsabilidade deles. Eu falo para eles, vai lá e faz, deixa o resto, que o que tiver que justificar com o torcedor, com a imprensa, eu vou justificar. O problema é comigo, eles vão lá e fazem. E eu cobrei deles no intervalo justamente, não tinha porquê deles sentirem essa carga de tentar segurar resultado, qualquer coisa assim. E nós sentimos um pouco, eles subiram a marcação, nós começamos a ter dificuldade de jogar. Mas no segundo tempo nós voltamos diferente. E nós conseguimos o gol, e aí nós firmamos. Aí nós não fomos de novo para a mesma condição de quando tomamos o gol no primeiro tempo. Nós continuamos buscando, nós continuamos ajustando, continuamos conseguindo sair de trás. Não precipitamos de fazer o terceiro, quarto rápido, e aí conseguimos criar até chances para tentar fazer. Tivemos até perto de fazer. Por quê? Porque o primeiro erro, ele balizou o assentamento da equipe para que não acontecesse o segundo, né? E com superação, com toda dificuldade, porque nós enfrentamos, você mesmo falou agora, um time de 19 partidas invicto. Não é qualquer time. É um time campeão paranaense, num estado onde ele, na Série B, jogou contra duas equipes de Série A. E uma equipe que bateu agora há pouco até na liderança as primeiras rodadas. Aí nós estamos, fomos para a quinta rodada, né? Ele brigando em cima. Então, não é qualquer equipe que nós enfrentamos. Nós enfrentamos uma equipe que vive um momento muito bom. Mas nós também sabemos o que a gente está querendo, né? Eu acho que os jogadores têm muito bem definido o que eles querem e o que eles têm que entregar. Eu acho que isso que eles fizeram hoje. Eles entregaram o que a torcida do Vila esperava que eles entregassem, em termos de disposição, vontade, qualidade também, né? Coragem, atitude. E eu acho que a vitória foi fruto de tudo isso. Junto com o nosso torcedor, que no momento da dificuldade veio junto e multiplicou a gente dentro de campo. Guto, boa noite, Gustavo da Rádio Bandeirantes. Você falou do torcedor,
e ali na saída de campo, relato de quem cobre o Vila há um certo tempo, há muito tempo, até acho que não lembro o último, Baronil, o treinador que teve o nome gritado por essa torcida aqui, e você teve o seu nome ovacionado. E você, com um gestual, citou para este torcedor que você não, e sim os jogadores, apontando para o grupo de atletas. O teu relato, por favor, do que simbolizou a sua resposta para o torcedor e o torcedor para contigo na saída de campo. Cara, eu só sou a fachada que aparece. Quem trabalha dentro de campo e quem tem que ser apoiado são eles. Porque se eles baterem em mim, não vai afetar dentro do campo. Agora, se bater no jogador, o meu trabalho vai ser muito mais difícil para mim manter esses caras confiantes. Agora, quando eles vêm jogando junto e na dificuldade eles apoiam, cara, o nível de confiança sobe, multiplica. E aí, o resultado de tudo isso, ele fica imprevisível, positivamente, né? Positivamente. Ao mesmo tempo que se a crítica, ela joga o resultado para o imprevisível negativamente. Quem fala que a crítica é boa, depende muito de como ela é feita, e em que momento ela é feita. Esse momento é um momento de reforço, de apoio, de estar junto. Quando eu falo que para o Vila chegar são 4 frentes, e uma das frentes mais importantes é essa frente do torcedor. Então, eu só sou a fachada. Eu prefiro 1000 vezes que eles gritem para a equipe, para cada jogador da equipe, do que gritem para mim. Para mim não vai fazer diferença. Agora, para eles vai. Pode ter certeza que para eles vai. E se eles passarem do ponto, ficarem muito mascarados, que vamos falar assim um português bem claro, aí a minha função, cortar, né? Passar o cerol, né? Então, o meu controle é esse. Então, cada vez que vem um incentivo para a equipe, é muito melhor do que um incentivo para o Guto. O Guto já é macaco velho, já não tem mais o simples fato da gente estar rodando na frente, eu já sei que as coisas são fruto do... Então, eu não tenho que aparecer. Quem tem que aparecer são os 11 lá. É melhor que apareça o meu staff, é melhor que apareça o roupeiro, o massagista, que são caras assim que aparecem pouco e que têm um trabalho importantíssimo, as tias da cozinha, os funcionários do clube em si, a direção que está apoiando o tempo todo, que toma pau o tempo todo quando a coisa não anda. É melhor que apareça eles do que eu, né? Eu sou a fachada, eu estou aqui para ser a redoma, digamos assim, né? O resto é com eles que têm que ser apoiados. Eu sou o para-brisa. Boa noite, Guto. Igor Santiago, da Band. Guto, dentro desse pequeno tempo de trabalho que você tem no Vila Nova, deu para notar a evolução de alguns jogadores, como o William Maranhão, que no último trabalho estava sendo reserva, o próprio Janderson, o Rian, vem vivendo o melhor momento dele no Vila Nova. Como é que foi trabalhado isso nos bastidores para trazer essa evolução dos atletas à tona? Só tem uma maneira de você produzir: acreditar no seu taco, exercitar o melhor e ir confiante para dentro do campo. Errar é consequência de você tentar. Eu não vou aceitar omissão, nunca. Agora, erro eu vou aceitar sempre. Porque quem erra está tentando. E quem está tentando tem 50% de chance de acertar, 50% de errar. Só que se ele não tentar, ele tem 100% de chance de errar. Porque ele não tentou. Então eu prefiro sempre que ele tente e corra 50% de chance de errar, do que ele não tente, que aí é 100% de chance de errar. Então eu vou sempre estar apoiando esses caras. E a consciência de que eles têm qualidade, senão não estariam no Vila. Se o Vila contratou é porque tem potencial. E aí, ninguém é, como eu falei no outro jogo, ninguém é dono. Hoje o João entrou, fez um segundo tempo maravilhoso. Entrou taticamente com uma importância gigante, né? Então tudo tem o seu momento. Formiga entrou no segundo tempo, sólido, né? Thiago no final ajudando, o Anderson.
Jogadores que na quarta-feira fizeram uma partida, né, de alto nível. O adversário não foi o mesmo, mas exigiu pra caramba. E aí vem o ritmo. E aí vem a confiança de não estar perdendo, de estar fazendo bons jogos. Uma coisa puxa a outra. Eu aprendi na minha vida que é muito mais fácil você crescer com um elogio do que se crescer com a crítica. A crítica é importante desde que o feedback seja dado de uma maneira correta, né? Que não seja humilhante. Quando você humilha, você joga a autoestima para baixo. Agora, quando você pontua de uma maneira que ele melhorando, que ele fazendo daquela maneira vai melhorar e vai ter um resultado melhor, que é o que ele busca. Ninguém quer perder, não, velho. Quem está no futebol quer ganhar sempre. Ninguém quer errar, não. E você tem que ajudar, dar diretrizes para que ele possa, da melhor maneira possível, estar buscando o acerto, e mais o acerto, e mais o acerto. E até chegar num padrão que hoje tem equipes lá fora produzindo, tipo Bayern de Munique da vida e outros aí, é uma distância, é um caminho árduo, né? Nós temos condição de chegar? Dentro do nosso nível, nós temos condição de fazer um grande campeonato, uma grande competição. O que a gente não pode é perder essa via que nós estamos vindo forte, firme e forte, nesse trajeto, né? Perder esse caminho, desviar dele, e nós temos que controlar a velocidade dentro desse trilho para que nas curvas a gente não tombe, né? Então é controlar essa velocidade para que ela seja feita de forma efetiva e que lá na chegada a gente seja feliz e chegue bem. Chegue com o resultado a nosso favor. Boa noite, Guto. Patrick Alisson, Futebol 62. Você vinha marcando ali defensivamente no 4-1-4-1 e agora mudou para o 4-4-2. Qual razão, qual motivo que te levou aí para essa mudança? Eu acho que você está fazendo uma pergunta muito simplória. Desculpe. Durante a partida, nós oscilamos 2 ou 3 tipos, nós alternamos vários tipos de posicionamento defensivo. Nós marcamos a pressão alta de forma individualizada, alternamos para algumas situações de setorial, que a gente chama, que é com balanço defensivo com sobra. Subimos a pressão de maneira individualizada. A leitura do 4-1, 4-1 ou 4-4-2 ou 3 depende muito da estrutura de jogo do adversário e como, quando e onde você quer induzir o adversário a chegar para que você possa ter o momento do gatilho de pressão e roubar a bola e obter o controle da partida, né? Não é só uma coisa, o futebol hoje está muito, muito mudado, não é só uma coisa nem só outra, né? Inclusive a questão de construção, hoje se alterna a saída de 3, de 4, às vezes de 2, empurrando 4 na segunda linha. O jogo que dita e o treinamento ele tem que estar direcionando para tudo isso. E toda essa alternância ela pode trazer situações boas ou não tão boas, de acordo com o que o adversário conseguir te marcar. E a gente fala, nós temos que destravar. O que é destravar? São as mudanças no modelo para que você crie a superioridade e a superioridade traga a vantagem setorial, né, espacial ali, e você possa chegar numa condição melhor. O início do jogo foi bem isso aí. Nós tivemos a vantagem, eles não estavam conseguindo nos achar na maneira que a gente estava construindo. Depois nós fizemos o gol, nós mudamos um pouquinho e aí eles conseguiram encaixar e nós não conseguimos sair. A gente tinha que mudar um pouquinho para sair de novo. Só que o emocional, tendo que segurar, na cabeça deles, tendo que segurar o resultado, e nós tivemos essa dificuldade, coisa que no segundo tempo nós já conseguimos fazer melhor. O jogo é o tempo todo alternâncias. Já foi aquela época que começava de um jeito e terminava do mesmo jeito. Eu acho que eu falava essa semana que
ninguém dá essa importância, né? Mas a Copa de 2002, quando o Brasil ganhou, foi um dos momentos onde o futebol apresentou essa alternância de sistema através do trabalho do Felipão. Quando a seleção começa, a gente achando que estava jogando no 3-5-2 ou no 3-6-1, e daqui a pouco ela estava no 4-1, no 4-1 ou 4-1, 2-2-1, enfim, com alternâncias conforme o posicionamento do Edenilson, com alternâncias conforme o posicionamento do Rivaldo e do Ronaldo Gaúcho, com alternâncias conforme o posicionamento do Gilberto Silva e do Kleberson. Ali que começa a rotatividade. Já tinha tido lá em 74, né? Mas ali foi um dos momentos mais cruciais assim do avanço tático do futebol. E o futebol hoje é isso. É isso. Onde você olhar do mais alto nível, está assim. E a gente, de fora, a gente tem que saber ler, né? E trabalhar para isso. Quando a gente fala que a gente joga muito e não tem tanto tempo de aperfeiçoar, que quanto mais tempo de treinamento você tem, mais ajustes você vai conseguir, né? E quando você joga muito, os ajustes são feitos através de vídeo, de comentário e não na prática dentro do campo. E graças a Deus, essas semanas cheias, né, Alarcon, tem nos ajudado bastante a ajustes. O tempo todo, fazer com que eles tenham um entendimento de todo esse processo. Alguns já jogaram dentro dessa filosofia, outros estão jogando pela primeira vez, estão assimilando, estão aprendendo. É próprio do nosso futebol. Boa noite, Guto. Ao vivo aqui na CBN Goiânia. Guto, aí no fim do jogo teve uma confusão ali com torcedores, jogadores do Operário. Você que estava ali mais próximo, o que você viu do que aconteceu? E se você teme que isso possa prejudicar o Vila de alguma forma? Eu não estava mais próximo. Eu já estava aqui dentro. O que eu falar aqui, eu estou sendo injusto com alguém. Porque eu não tenho a mínima noção do que foi acontecido. Não estou tirando o corpo fora, não. Eu acho que para mim tecer qualquer tipo de comentário, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter visto, e eu não vi. Então eu não posso ficar contra o acontecido e eu não posso julgar uma coisa que eu não vi. Se eu tivesse visto, eu teria uma opinião própria. Eu não tenho uma opinião própria. E eu não posso julgar pela opinião dos outros. Tá? Se você pensar se você perguntar o que eu penso, não sou eu que tenho que julgar. O que eu penso é que se houve erro, dentro da lei, as coisas precisam acontecer da melhor maneira possível. A lei está aí para ser cumprida. Mas eu julgar qualquer coisa que tenha acontecido, nem a favor de A, nem a favor de B, quem foi o errado, quem foi o certo, não tenho como te dizer. Boa noite, Guto. Marlon da página Palco Vila Novense. Guto, uma coisa que eu falei com o senhor na sua apresentação no Vila foi o senhor recuperar a confiança de alguns jogadores, inclusive, que era no caso Marquinhos Gabriel, que hoje fez a sua melhor partida com a camisa do Vila Nova. Isso é um trabalho que o senhor tem conversado diretamente com os atletas, trazendo muitas daquelas reclamações que os torcedores trazem na beira de campo diretamente para o senhor, que o senhor possa trabalhar com o jogador? Se eu for, me desculpe, se eu for ouvir o torcedor, cada torcedor tem uma opinião. Eu tenho que ter a minha. E eu tenho que ter, eu sei o que o torcedor espera. O torcedor espera entrega. Então a minha cobrança é sempre que ele entregue o seu melhor. Que os jogadores entreguem o seu melhor. Ele pode errar, mas ele não pode deixar de se esforçar, de ter atitude, de buscar a ação correta. Essa é a minha cobrança. À medida que isso acontece, já começa a ter uma identificação com o torcedor, principalmente o torcedor do Vila, que é um torcedor identificado com a luta. Todo o time do povo, e graças a Deus, Deus me ilumina que na maioria das vezes eu trabalho nesse perfil de clube, né? Que é geralmente os clubes do povo nos estados que eu trabalho. Raramente eu pego uma equipe mais de elite, né?
E isso é uma edificação muito grande, essa entrega. Ela faz parte da minha maneira de ser. Eu não admito uma equipe que não lute. Não admito. Né? Ela pode jogar o futebol mais refinado possível, mas ela vai continuar tendo que lutar. Se ela tem muita qualidade, ela vai ter que continuar mantendo essa posse de bola. Na perda, ela vai ter que arrastar para recuperar. Ela vai ter que demonstrar, sabe, fibra, luta. Porque isso identifica com qualquer time de futebol, qualquer clube de futebol se identifica com isso. Principalmente os clubes mais populares, como é o do Vila. Né? Então, essa questão do torcedor, muitas vezes o torcedor cobra, se eu ouvir tudo, eu vou bagunçar a cabeça do cara, velho. Né? A opinião de um sobre o jogador A é uma, sobre o jogador B é outra, e assim por diante. E o que ele fala hoje, amanhã, ele já fala completamente o contrário, porque ele fala com a emoção, ele não fala com a razão. Eu tenho que cobrar, sim, a atitude com equilíbrio emocional, mas uma atitude que transcenda na emoção também, né? E que seja de superação, de entrega, né? Para que o resultado seja alcançado. Humberto Castro, da PUC TV. Grande resultado, hein, professor? Graças a Deus, né? Aliás, graças a Deus não, Deus quer sempre, né? Sim. Graças aos jogadores, graças à direção, graças ao staff e graças à quarta frente, que é o nosso torcedor. Então, eu inclusive vou fazer uma pergunta para você sobre o torcedor, né, e insistir nesse assunto também da confusão. Porque o Hugo, quando deixou o campo, aliás, quando estava indo para o vestiário, ele falou, eu tenho que cobrar a torcida, pouco mais de 5 mil. Desse jeito a gente não honra os compromissos, entendendo que o estádio poderia ter mais torcedores pela campanha do time. Então você acha que o torcedor está devendo, poderia comparecer em maior número, e ao mesmo tempo que esse torcedor tem que só jogar junto com o time, não contra, porque essa confusão que aconteceu no final e que veio da arquibancada, setor A, pode trazer consequências graves para o Vila com relação a mando de campo, por exemplo, porque a CBF está atenta, o presidente do Operário saiu sangrando, enfim. A minha pergunta para você não é bem da confusão, porque você já falou que não estava lá e eu vi que você estava aqui para dentro. É do torcedor, jogar junto e não contra. O que é jogar junto? Encher o estádio, empurrar com seu apoio e vibrar com a sua vitória. Acabou. Não precisa querer humilhar ninguém. A humilhação eles já tiveram de ter perdido. Quem perde, eu quando perco me sinto humilhado. E não foi ninguém que provocou, foi o jogo que provoca. Você já se sente mal pra caramba. Você já se sente, eu não consegui cumprir o que eu buscava. Eu, quando perco, me sinto muito mal, me sinto humilhado. Eu tenho certeza que não sou eu. Qualquer equipe que chega nesse resultado no final se sente mal pra caramba. E qualquer tipo de provocação ou de, sei lá, de fala, acaba havendo uma reação, né? Eu acho que nós não precisamos disso, principalmente quando a gente já conseguiu o principal que a gente queria, que era o resultado. Nós temos que fazer a festa, né? Comemorar, sair ali do estádio, curtir os quiosques aí, sair para os bares e comemorar, e usar a camisa do Vila e comemorar, e voltar para o próximo jogo aqui em casa, botando... Quanto cabe aqui? Botando 10 mil, botando 10 mil pessoas. Nós não podemos ter menos que 10 mil pessoas aqui no Oba. Se a gente quer subir, não pode ter menos. É isso. Guto, boa noite. Breno Modesto, da TV Sucesso Band. Se eu não me engano, acho que essa é a sua primeira semana cheia, né? E ela vem justamente num... Você acha que essa semana foi cheia? Não, essa próxima. Próxima. A próxima, isso. Então eu queria que você dissesse como que ela vem justamente na semana onde vocês vão enfrentar o Ceará, que é uma equipe que está brigando ali na ponta com vocês. Óbvio que todos os jogos são importantes, mas qual a importância dela vir justamente agora contra um adversário que está ali na ponta? A gente vem no embalo
de ter jogado em 24 dias, né? 6 partidas. Isso quer dizer que nós jogamos uma média de 2 partidas por semana, né? 2 partidas por semana. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer bons treinos, tivemos viagens e agora nós vamos ter um dia a mais da semana que nós vamos optar por dar uma aliviada no grupo, porque a gente continua com o encaixe da semana, porque não é só treinar, não é só trabalhar, também precisa repousar para jogar todo mundo numa condição boa durante a semana e aproveitar a semana da melhor maneira possível, porque senão você desgasta demais os caras e você não chega no patamar que você precisa. O treinamento também exige o descanso para supercompensação, né? Então, a gente retorna na terça de manhã, trabalhando forte, e devemos viajar na sexta à tarde após o treino. E aí fazemos o apronto lá em Fortaleza para jogar no domingo. Mais uma semana importante, né? A gente procurou aproveitar a semana jogando com os plantéis, né? Com o grupo todo. Essa equipe, por exemplo, que começou a partida foi semana cheia, a outra foi semana quebrada. Na outra semana, meio que aconteceu, em outros momentos, coisas inversas, né? Porque quando você joga, aí a semana ela fica picada para aquele que jogou, aí tem o repouso e quem treina pesado a semana toda são outros. O detalhe é que não importa quem, todo mundo executa o mesmo treino, o melhor treino possível, o encaixe como se fosse o jogador principal da equipe. Não importa se ele está naquele momento no G3, no G2, no G1, até que nós, esse nome G3, G2, G1, é só para organização. A gente não enxerga nenhum jogador dessa maneira. Todos são G1. Todos têm o mesmo nível de importância, a todos têm o mesmo respeito. E o respeito que a gente tem é oferecer as melhores informações, os melhores feedbacks, a melhor qualidade de treinamento. É assim que a gente trabalha. Encerrada então a entrevista. Muito bem, acabamos de ouvir aí Guto Ferreira.